Partiu, vamos rezar então, pedir que Nossa Senhora cuide de nós, né? Como eu disse, hoje tem muitas pessoas em reunião por causa da Semana Santa, né? Então, a aula da Gerlaine também a gente vai disponibilizar no grupo, e simbora. Gerlaine, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Fábio. Você sabe que você mora no meu coração e não paga aluguel. Então, assim, tem certeza, se você mora no meu coração, imagina no coração de Deus, né? Então, nós estamos todos lá, de lá que nós vamos pedir toda a inspiração para esse momento de partida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Estrela da Evangelização, rogai por nós. Amém. Pessoal, então essa é a Gerlaine Rosa, ela é psicóloga, mora em Sete Lagoas, né? É mamãe coruja, né? Tem uma família linda, 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 e ela vai partilhar conosco hoje sobre escuta, a importância da escuta para o missionário digital. Eu também sei que, né, nas nossas conversas, que muitos aqui desejam atuar na PASCOM, e fala assim, mas será que a minha vocação é ser missionário digital? Né? Não vos preocupeis com o rótulo. Né? Pega a formação, né? Leva para a sua vida, leva para o seu dia a dia, para a sua profissão, para o seu ministério, né? E não preocupe em ser pastor, ou ser missionário digital, ou ser isso, ou ser aquilo. Né? Com o passar do tempo, né? O próprio Deus vai cuidando do nosso coração, vai nos colocando no lugar certo, da forma certa, né? Então, nós vamos ter a formação agora com a Gerlaine, e depois a formação eu volto para a gente partilhar como que vai ser a próxima atividade. A Gerlaine também vai dar uma atividade para nós. Ao longo da formação, fiquem bastante à vontade. Gerlaine, como psicóloga, sabe nos ouvir bem. E se tiver alguma dúvida, já pode levantar a mão, perguntar, vamos interagir. No nosso primeiro encontro, todo mundo ficou tímido. Nesse segundo encontro, podem ficar mais à vontade. Estamos aqui para acolher vocês. Gerlaine, então, conte. Bem, que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos conduza, né, nesse nosso encontro. Quero, primeiramente, Fábio, te agradecer muito pelo convite, né? Você sempre me impulsiona a ir um pouquinho além, né? Quando eu vejo que já está ali, já estou no meu limite, não cabe mais nada na minha agenda, chega Fábio Machado com uma proposta. E assim, a vida segue, né? E nós vamos descobrindo que podemos ir além, né? Muitas coisas para dividir aqui com você, gente. E, bom, o Fábio já falou, né, que eu sou mamãe coruja, tenho 2 filhos, sou casada, completo 10 anos de casamento este ano. E daí eu vim hoje com esse propósito de partilhar um pouco com vocês sobre a escuta, sobre a importância que é o escutar. A gente vai fazer umas diferenciações importantes aí. Mas antes de começar, né, antes de trazer conteúdo para vocês, eu gostaria de escutá-los. Queria conhecer um pouco de vocês, né? Vocês estão hoje na segunda aula desse curso, dessa trilha, né? De uma trajetória. Eu estou entendendo a trilha Franciscus assim, Fábio. É uma trajetória que estamos todos fazendo para conhecer mais, para saber mais do significado que é ser um missionário digital, de como é esse significado para mim, como é que eu vou viver isso dentro da minha realidade, dentro da paróquia, nas redes sociais. Estou entendendo que é essa a proposta, né? E eu gostaria de escutar um pouco de vocês. O que vocês esperam disso aqui? O que vocês esperam da aula de hoje, né? Do nosso momento hoje? Quem é o comunicador corajoso que vai começar?
palavra, gente, se tiver difícil falar muito, uma palavra, assim, do que vocês esperam daqui. Fábio, puxa a fila aí. Ajuda a gente. Eu estava querendo que eles falassem, mas assim, o que eu sinto assim, a palavra é coração. Né? O Papa nos chama a falar com o coração, a escutar com o coração. Isso, bom. Isso mesmo. Jefferson, fala pra gente o que você espera daqui, de hoje, o que você pensou quando você viu o tema da aula de hoje, você falou, nossa, o que vem por aí? Sim, como diz o Fábio, coração, né? O que fica muito forte assim, no meu coração, eu acho que aprendizado mesmo, assim, no bem simples da palavra, assim, porque como eu partilhei ontem com os meninos aqui da nossa Pascom, nós estamos começando a montar uma equipe, e aí eu falei com eles que Deus vai nos capacitar, né? Então, esse aprendizado vai passar muito pela capacitação. Então, eu acho que capacitação mesmo. Estou com meu caderninho aqui, estou com a minha caneta, eu vou anotar o máximo de coisa possível. Acho que é capacitação mesmo. Quero ser capacitado nessa aula de hoje. Bacana, Jefferson. Quem mais? As meninas que estão aí? Márcia, muito bom. Márcia, seu microfone está desligado, a gente não está conseguindo te ouvir. Acho que eu consegui ligar agora, né? Agora sim, que bom. Eu não estava conseguindo. Boa noite, gente. Boa noite. Eu fico com a ideia do Jefferson. A gente também está iniciando todo esse trabalho, né? Organizar, formar a PASCOM. E aí o nosso objetivo também é este, é o aprendizado. Porque a gente fazer tudo por intuição, por eu acho, a gente acaba não atingindo uma meta legal, né? Então, o aprendizado, eu fico com o Jefferson. Isso, é isso mesmo. A intuição, ela funciona muito, né? É muito boa em muitos momentos, mas se você tem técnica, recurso apropriado, né? Você faz um trabalho muito melhor, né? Entrega muito mais para as pessoas. Com certeza. Quem mais? Júlia, Dalina, gostaria de escutar vocês também. Bom, vou ficar aqui com o que vocês trouxeram e depois, quem se sentir à vontade de dividir conteúdo conosco, o espaço está sempre disponível para isso. Eu assisti a primeira aula de vocês, que o Gustavo Andrade ministrou. Que menino bom, né, gente? Que aula boa, gostosa, assim. Foi uma aula muito legal e eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos que ele trouxe, que vão nos auxiliar aqui. Quando ele fala sobre a atuação do missionário digital, né? Quem é esse missionário digital? Que ele fala de uma missão, e algo interessante quando nós pensamos na origem da palavra missão, né? Que nos lembra míssil. Se você observar bem, o que é um míssil, né? É algo que é lançado para fora, né? Então, quando nós nos colocamos nesse lugar de missionário, somos nós aqueles lançados para fora, né? Então, é um movimento que é todo voltado para fora. E esse lançamento é muito o que vocês fazem, né? Márcia e Jefferson estão trazendo essa dimensão de montar, né? De formar a equipe da PASCOM, né? Esse trabalho ali de se organizar dentro da paróquia. E o que é esse trabalho, se não lançar-se ao encontro do outro?
Quando eu comunico, quando eu faço uma divulgação de uma atividade que vai acontecer na paróquia, de um encontro, uma formação, quando eu falo, sei lá, quando eu divulgo a Semana Santa, como vai acontecer, tudo isso é um movimento de ir ao encontro do outro, né? O outro que às vezes eu nem conheço, eu nem sei quem é, que está ali na tela, que vai ver uma postagem numa rede social, que eu não conheço, mas que merece um cuidado, e talvez por isso, mais ainda, né? Pelo fato de eu não conhecer, de eu não saber quem é exatamente que vai receber aquilo, torna-se mais importante, mais precioso o cuidado que eu tenho que ter com a maneira como eu faço isso, né? E já que nós estamos falando disso, né? Começamos falando sobre a Pascom, eu estou entendendo, né, Fábio, que ao longo dessa trilha, cada um vai também se reconhecer, né? Em que lugar vai ficar, como se sente mais à vontade para servir, mas é tudo um serviço, né? O missionário digital, ele é também alguém que comunica algo, né? Ele comunica, ele entrega algo. E está lá na origem da palavra comunicação, né? Comunicar. Vocês já devem ter escutado isso, né? Se eu pegar lá no latim, comunicar e tornar comum, partilhar, tornar um. É isso que faz, né? É isso que faz aquela pessoa que se dedica a comunicar, a entregar algo para o outro. E para que essa comunicação ela seja efetiva, para que ela seja eficaz, tem um ponto fundamental, né? Como é que eu vou tornar comum? Como é que eu vou partilhar algo se eu não sei escutar? Para que eu entregue algo para alguém, para 1, 2, 10, 50, 100 mil pessoas, eu preciso também saber escutar. E essa escuta, porque nós estamos aqui pensando numa realidade que é a realidade digital, né? Então, que é a realidade de uma publicação, de um vídeo que eu posto, de uma foto que vai para o Instagram, de um comunicado que aparece lá no contexto da paróquia, né? E aí, por aí vem outras realidades também, né? Mas tudo isso, né, que eu estou levando, que eu estou entregando para as pessoas, para que isso aconteça de uma forma mais efetiva, de uma forma mais eficaz, eu preciso de uma escuta que é anterior ao movimento digital. Olha que interessante isso, né? Porque se eu não sou capaz de escutar, por exemplo, dentro da minha casa, como é que eu vou conseguir escutar o meu pároco? Como é que eu vou ser capaz de compreender aquilo que... tem um grupo ali que pediu para que a Pascom faça determinada atividade. Eu preciso escutar, né, o que está sendo pedido. O Fábio fez um convite lá para a Trilha Francisco para a gente fazer tal e tal atividade. Se eu não conseguir minimamente escutar aquilo que essas pessoas estão dizendo, eu não vou conseguir executar o que foi pedido, né? Ou vai ficar uma execução falha, distorcida, naquilo que não era naquele ponto, naquele aspecto que era primordial, talvez, né? Mas que passou despercebido porque faltou uma escuta apurada, uma escuta atenta. E daí eu quero trazer para vocês uma distinção que ela é muito importante dentro da psicologia, né? Esse ano eu completo 15 anos de escuta clínica, né? Então, eu não sei, eu preciso fazer essa conta, inclusive, de quantas pessoas eu já escutei em consultório. Nunca fiz essa conta ao longo desses 15 anos, mas é um dado importante também. E eu me lembro, no início da faculdade, eu tive um professor excelente,
E um dos exercícios que ele propunha para a gente, eu vou propor aqui para vocês, tá? Mais para o final da nossa aula, era de nós escutarmos. E aí eu falei, gente, mas como assim, né? A gente escuta o tempo inteiro. E daí tem uma distinção interessante, que é entre ouvir e escutar. Ouvir, eu ouço tantas coisas, né? Tantas pessoas ao longo do dia, né? Se você observar bem da hora que você acorda até a hora de dormir, quanto você ouve, né? Quantos sons. E aí, o ouvir tem a ver com esse processo que é mais cerebral, fisiológico, né? A onda sonora que chega até o ouvido, o cérebro interpreta aquilo, lê aquilo, e daí você ouve. É um processo muito rápido, né? Nós não... Ele não acontece com pausa, né? O som chega, eu já escuto, mas tem todo um processo cerebral que acontece para que eu possa ouvir. Tanto que se a pessoa tem alguma deficiência, alguma limitação em alguma parte do ouvido, ela vai ter uma dificuldade na audição, uma perda auditiva, uma limitação no ouvir dela, porque é algo fisiológico, né? E esse processo acontece todo o tempo conosco. Então, eu escuto, eu ouço ao longo do dia, sei lá, uma música, uma pessoa que conversa comigo, o som do cachorro latindo, tudo isso é ouvir. Muitos sons, né? Principalmente nos nossos tempos atuais, de muitos estímulos, nós temos estímulos auditivos todo o tempo. Raros os momentos de silêncio, né? Inclusive, esse é um dos desafios do nosso tempo pós-moderno, né? Nós não sabemos viver em silêncio. É difícil silenciar, é difícil ficar em silêncio, incomoda, né? Incomoda, gera ansiedade. Se você está numa conversa com alguém, de repente brota um silêncio, não, mas eu tenho que falar alguma coisa, né? Não, mas esse silêncio está me incomodando. Na maioria dos relacionamentos, né, amorosos, interpessoais, profissionais, isso aparece, isso é muito nítido, né? Uma dificuldade em lidar com o silêncio. Por quê? Porque há uma dificuldade em saber escutar. Nós ouvimos as pessoas, observa quando você está convivendo com alguém. Chega alguém que vai te contar um caso, né? O mineiro gosta muito de contar caso, né? De repente, com 30 minutos, ele te conta a vida dele inteira, do ponto de ônibus. E, por vezes, nós estamos ali ouvindo, mas você já ouve pensando o que é que você vai fazer, o que é que você vai falar depois que aquela pessoa fala, ou você já ouve pensando que você também tem algo para dizer. Nossa, mas às vezes você é comum, eu escuto muito essa queixa, né? Na minha casa eu não sou, eu não tenho vez, né? Não tenho voz na minha casa. Eu tô lá, mas é como se eu não tivesse. Eu falo, mas as pessoas não escutam o que é que eu tô dizendo. Por causa disso, né? Às vezes a pessoa tá falando, o outro tá até percebendo, sim, que ele tá falando, mas ele não dedica tempo, né? A escuta precisa de tempo. Como lá a história do Pequeno Príncipe. É um livro antigo, assim, né? E famoso, não sei se vocês conhecem, mas que é a história de um menino que começa a visitar os planetas, né? Ele vai visitando os espaços diferentes. E em cada planeta que ele vai, que ele visita, ele conhece alguém, conhece uma realidade, vai conversando ali, né? E de repente ele chega com um diálogo com a raposa, e a raposa pede para que ele a cative, né? E aí ele pergunta, mas o que é cativar? Eu não sei o que é isso. E daí ela vai explicando para ele, né, que cativar exige tempo. Que primeiro você vai chegar e você fica longe, eu também, porque eu não te conheço, eu não sei quem é você. E aí, aos poucos, você se aproxima, mas vai chegando aos poucos, e de preferência chega sempre no mesmo horário, para que eu saiba que é você que está chegando.
né? No início você vai ser um na multidão, mas com o tempo eu vou te conhecendo e nós vamos ficando próximos um do outro. E aí a raposa vai nesse diálogo assim com o menino, né, com o Pequeno Príncipe, ela vai explicando coisas muito preciosas para os nossos relacionamentos, né? Que é preciso tempo, que é preciso esperar, que é preciso dedicar-se ao outro. Até que dentre todos os meninos louros, de cabelos dourados, aquela raposa consiga identificar que ele é o único dentre todos, né? Mas porque ele a cativou, porque ele gastou tempo com ela, porque ele chegou no mesmo horário, porque antes que se você vem às 4 da tarde, às 3, o meu coração já começa a ansiar a sua chegada, já começa a esperar que você chegue. E por vezes falta muito isso, né, nos nossos relacionamentos, falta esse cuidado, falta esse zelo profundo, né, com a pessoa que está diante de nós. E daí vocês podem estar se perguntando, tá bom, Gelane, isso tudo é interessante, mas nós estamos falando sobre comunicação, sobre PASCOM, sobre missionário digital, e você está falando de relacionamento? Sim, estou. Porque para que eu seja capaz de fazer uma comunicação efetiva, para que eu seja capaz de entregar um conteúdo que de fato evangelize as pessoas, eu preciso estar no mundo também como uma pessoa, né? Senão nós viramos robôs de conteúdo digital. Né? Não tem presença ali, às vezes, nossa, mas não alcança, as pessoas não veem, não tem curtida, não tem nada, ninguém compartilha, né? Não tem engajamento, o conteúdo que a gente está produzindo. E às vezes está só reproduzindo o que é que dá certo no meio digital, né? O que é que funciona no meio digital. E nós não podemos, é claro, né? Tem todos os estudos, toda a inteligência artificial hoje dizendo para nós o que é que funciona, o que é que dá certo, qual que é o desejo das pessoas. E aí tem muitos cursos que falam sobre isso, inclusive. Como é que você consegue engajamento, como é que as pessoas vão ver o seu conteúdo, como que as pessoas vão duplicar aquilo que você está produzindo na internet, né? Tudo isso vai ser técnica, recurso. Mas se eu não vejo a pessoa ali, isso de nada vale, né? As pessoas se comunicam com pessoas. Então, quem vai ter acesso ao seu conteúdo é uma pessoa. Então, você precisa também estar nesse espaço, nesse mundo digital, nesse serviço que você está desempenhando, assim como uma pessoa também, né? E por vezes começar essa reflexão. Se fosse eu vendo esse conteúdo, né? Se fosse eu olhando para isso que eu estou produzindo aqui, será que eu veria esse conteúdo? Será que eu leio esse post que está aqui? Será que eu assistiria esse Reels aqui? Todas perguntas que nós também precisamos nos fazer quando nós nos colocamos nesse lugar, né? Nessa missão de comunicar, que é uma missão que ela não acontece, vejam bem, ela não acontece lá nas câmeras, nas redes sociais, nos vídeos, nas fotos. Ela não começa lá. Ela, sei lá, desencadeia ali, né? A expressão máxima está ali. Mas ela acontece muito antes, né? Ela acontece no zelo com que eu converso com um colega, no zelo com que eu converso com meu colega de trabalho, na maneira como eu me coloco no contexto paroquial, no contexto do serviço a Deus, né? Porque e o Gustavo nos lembrava isso, né? Que a nossa grande missão, que o grande chamado dos missionários digitais é evangelizar, né? É ser São João Paulo II fala disso, né? De sermos esse sinal
de Cristo no mundo, né? Sermos essa presença no mundo. E essa presença eu sou onde eu estiver, com o que eu estiver fazendo. Precisa ser, né? Ser, antes de você produzir conteúdo, precisa ser. Então, por isso esse olhar voltado para si é tão importante. Né? Se eu não for capaz de olhar para mim mesmo, de começar a me perguntar como é que está a minha escuta? Em casa, eu escuto meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais. Eu sou capaz de dedicar tempo para escutar essas pessoas? Ou eu estou perdido ali, voltado aos compromissos, aquilo que eu tenho que fazer, as demandas do dia, e eu só ouvi o que a pessoa falou e eu estou desatento, né? Perdido não foi uma boa palavra, mas desatento, né? Eu não tenho atenção àquela pessoa, ao que a pessoa quer, ao que a pessoa espera de mim. E aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Enquanto eu preparava eu me preparava para esse momento nosso, né? Fiquei pensando na escuta dentro dos nossos contextos, né? Dentro das nossas realidades pequenas, né? Não vou pensar na realidade grande do missionário que está lá fazendo as publicações, que tem tantas curtidas, que tem tantos... Não dá para eu pensar lá se eu não tiver com o meu olhar preso e muito bem firmado no agora, no jeito como eu estou agora. Né? Na maneira, inclusive, como eu me relaciono comigo mesmo. Será que eu estou conseguindo me escutar? E tudo isso importa tanto, né? Importa tanto. Porque é um exercício, gente, a escuta, que exige paciência, né? Paciência. Exige silêncio. E olha que contraditório, né? Nós estamos falando do mundo todo digital, que é tudo acelerado, que é tudo rápido, né? Precisa postar, tem que ser agora. Tá acontecendo uma missa e eu estou transmitindo ali aquela celebração. Eu estou aqui num evento, aqui a minha diocese agora está em peregrinação em Aparecida, né? Em comemoração dos nossos 70 anos da diocese. Então, eu preciso divulgar, um missionário digital que está lá também, e ele precisa divulgar a tempo e a hora tudo que está acontecendo. É tudo muito rápido, né? Muito acelerado. E eu estou aqui falando para vocês de uma coisa que é devagar, que é lenta, que exige silêncio, tempo, pausa. E aí uma reflexão para vocês, né? Uma reflexão interior. Como é que eu tenho me relacionado comigo mesmo, né? O quanto eu tenho me dedicado à escuta da minha pessoa, dos meus sonhos, projetos, daquilo que eu tenho até aqui, dentro da trilha Franciscos, né? Como é que eu tenho me colocado aqui, nesse lugar? Como é que eu tenho me posicionado aqui? Tudo isso é tão importante, né? Tão importante que você pense, que você reflita, porque não a trilha Franciscos é um caminho para alcançar algo. Né? É um caminho que vai conduzi-los até um lugar maior, até um propósito maior, que é levar Cristo para o mundo, para as pessoas. E como eu levo Cristo? Com a minha pessoa, sendo eu. Né? Cristo está aqui, presente em mim, na maneira como eu me coloco, na maneira como eu falo, né? Na maneira como eu questiono vocês, como eu faço perguntas. Eu preciso ter essa clareza, né? De que onde eu estou, e aí você vai pensando dentro da sua realidade, né? Onde eu estou, onde eu, Márcia, estou, eu sou um sinal dele. Como eu tenho sido esse sinal, né? Como eu tenho me colocado, né? Que presença é essa que eu estou levando para os outros?
Isso é uma reflexão muito valiosa, né? E aí eu quero muito que vocês... Quero deixar esse convite para vocês, né? Para que vocês estejam... Não estou com o livro aqui. Para que vocês estejam atentos a esta escuta que vai além do ouvir. O ouvir é importante, né? Se eu não tiver os processos fisiológicos da minha audição, ela fica comprometida, eu vou precisar usar um outro recurso, né? Vou precisar usar a linguagem dos sinais, por exemplo, para me comunicar, né? Mas ainda assim é uma comunicação que acontece, né? Ainda assim eu me coloco diante do outro. Então, essa aula de hoje é mais uma reflexão mesmo, né? Um convite para que você possa, de fato, olhar para si mesmo, olhar para a sua realidade, para a maneira como você tem se posicionado no mundo, nos seus relacionamentos, a maneira como você tem escutado as pessoas à sua volta. E aí entra todo mundo, tá? Entra os seus relacionamentos mais íntimos, mais próximos, aí nós ampliamos isso para a sua vida fraterna, para a sua vida comunitária, sua vida pastoral, né? Nos lugares onde você está, porque em todos os lugares você é essa presença, esse sinal, né? E precisa treinar, né? A escuta é também um treino, né? A escuta é um momento em que eu me dedico a estar com o outro e eu preciso treinar. E aí eu já vou adiantar aqui para vocês, né? O que eu pensei, assim, de proposta para a gente. Pensarmos, treinarmos, né? Depois de você refletir sobre o que eu trouxe aqui, né? Sobre os princípios fundamentais da escuta, você vai treinar isso, né? Você vai executar. Nossa, primeiro uma reflexão sincera, né? Eu tenho escutado as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas com as quais eu convivo, eu tenho de fato feito uma escuta verdadeira, eu tenho estado presente. Essa presença é fundamental. No meio digital, eu não posso estar no meio digital sem falar de presença. Sem falar de uma maneira como eu me relaciono com o outro, né? Ninguém vai se relacionar com uma postagem solta, perdida, mas sim com uma presença. Que aí, para a turma que está começando, nossa, a gente está montando a equipe agora, está começando, não sabemos onde começar. O mais importante é presença, eu preciso estar ali, inteiro, entregue. Se eu não sou capaz de estar entregue nos relacionamentos, como é que eu vou ser capaz de estar entregue no serviço que eu estou prestando? No serviço a Deus que eu presto? Que eu executo? Então, primeiro, essa reflexão importantíssima para nós. Eu tenho feito uma escuta verdadeira, sincera, transparente? E aí, se você reflete e observa que não, a minha escuta tá indo uma escuta pobre, né? Ela pode ser melhor. Eu posso fazer isso de um jeito melhor. E veja, cada um de nós é capaz de reconhecer isso. Tá? Cada um de nós é capaz de olhar para dentro de si e observar, porque quando essa escuta ela não está bem consolidada, a nossa interioridade acusa isso para nós. Não precisa ninguém falar assim, não, você não me escutou, eu falei, você não me escutou. A nossa própria interioridade nos acusa que algo não está bom. E isso nos incomoda, né? Incomoda quando eu, no meu relacionamento, vejo que tem algo que não tá bom, né? Isso vai gritando dentro de nós, vai incomodando. E agora, com essa provocação, vocês vão ficar muito mais atentos, né? A maneira como vocês têm se colocado nos relacionamentos. E se você percebe que não tá boa essa escuta, que ela pode ser melhor, então você vai começar a observar pontos, né? Quais são os critérios fundamentais para uma escuta profunda, para uma escuta verdadeira. E aí você pode, se quiser, anota isso, tá?
Vou fazer um resumão do que já falei até agora. Presença, ser, estar ali, né? Não adianta eu querer escutar alguém andando para lá e para cá, com fone de ouvido, desatento, disperso. Às vezes eu até tô ali, mas eu não tô. E você sabe quando você está e não está no lugar, né? Quando você está escutando, você parece que está escutando, né? Dá um ar de que você está escutando, mas se você olha para dentro de você, você vai, não. Sabe aquela coisa assim que às vezes você conversa com alguém, é a primeira vez que você está encontrando uma pessoa, ela pergunta seu nome, você diz seu nome, no final da conversa ela não sabe seu nome. Ela não te escutou. Você pode ter certeza que ela não escutou você. Aí você pode falar, não, mas é por causa da minha memória, a minha memória não é tão boa, eu não gravo nome. Mas quando você está atento, você grava. Se for uma conversa que te interessa, se for uma pessoa que te interessa, você vai gravar um nome. Você vai associar aquele nome com qualquer coisa, com qualquer pessoa que você conhece, com qualquer objeto que você já viu, por mais diferente que seja o nome, você faz uma associação e consegue lembrar aquilo. Esse é um sinal da escuta, né? Esse é uma consequência de uma escuta verdadeira. Porque às vezes você está escutando, mas já está pensando o que você vai fazer depois, está pensando que a conversa está demorando demais, que as pessoas falam muito, ou que pessoa esquisita que não fala nada. Aí você já se perdeu naquilo, né? Já deixou de estar presente. Então, presença é um ponto fundamental aqui para uma escuta verdadeira. Silêncio, né? Se silenciar. Não é só o silêncio de não falar nada. Ai, tá falando de que nós temos 15 minutos aqui, né? Não é um silêncio de não falar nada. É um silenciar-se da própria interioridade. De silenciar dentro de você. Das agitações, das inquietações. Senão você também não vai ser capaz de escutar. Você vai ouvir, mas não vai ser capaz de escutar. Tempo. É preciso tempo, né? Preciso dedicar. Lembra do tempo, quando eu falei sobre o Pequeno Príncipe, né? Do tempo dedicado. O tempo dedicado à rosa, né? Ele tem uma rosa que ele cuida, então ele fala também sobre esse tempo dedicado, que é cuidado, né, gente? Nós estamos resumindo isso, nós estamos falando sobre cuidado, um cuidado com a pessoa do outro, né? Para que eu possa, de fato, me relacionar, conviver, comunicar, eu preciso ter esse cuidado. E paciência, né? Porque nem sempre o que o outro vai trazer, o que eu vou escutar do outro, vai me agradar, vai me fazer bem, nem sempre é aquilo que eu quero escutar. Né? Porque nós estamos falando não só dos relacionamentos em que vai tudo bem, mas tem também os desafios, as dificuldades, porque nós temos as nossas diferenças, né? Pensa, é um grupo de pessoas que começa a se reunir com um propósito, né? É o propósito de evangelizar, né? O propósito maior é a evangelização, é levar Cristo às pessoas. Mas são pessoas diferentes, né? Um vai pensar em seguir pelo caminho A, o outro quer o caminho B, o outro quer o caminho Y para seguir. Está todo mundo querendo evangelizar. Então, eu preciso também dessa paciência com o tempo do outro, com o limite do outro, com o temperamento do outro, né? Aqui daria outra aula, né, Fábio? Se a gente fosse falar sobre temperamento, é outra aula que a gente teria. E que talvez seja até interessante em algum outro momento, né? Para a gente falar sobre os temperamentos humanos, porque cada pessoa vem com um temperamento, ela vem de um jeitão, né? De uma estrutura, o temperamento é uma estrutura mineral, ela não muda, né? É aquela estrutura e pronto. Então, cada pessoa tem essa estrutura consigo e se relaciona com os outros desse jeito, né? Nesse formato. E aí eu preciso ter paciência com um que às vezes vai no relacionamento entender que ele tá certo. Com certeza você já conviveu com alguém assim, né? Que acha que tá certo, que dá a opinião dele, e ele tem certeza que ele está certo, né? É quase que ele tá mais certo que Deus em tudo, né? Essa é a turma dos coléricos, né? A turma
do fogo, que chega botando fogo no mundo, mas que tem essa particularidade, né? Então, você vai precisar paciência para escutar alguém que tem dentro de si essa particularidade. Da mesma forma, vai ter aquele que você fala, ele nunca opina. Nossa, pessoa difícil de falar, parece que tá no mundo da lua, né? Ele não fala nada, não opina nada, mas talvez seja do temperamento dele, né? Que é uma pessoa que é de uma resposta mais lenta. Ele não vai falar repentinamente, ele não vai se posicionar de primeira, ele vai primeiro acolher aquilo, vai refletir, vai pensar. Talvez na outra reunião vai falar, lembra aquele dia que a gente conversou? Eu fiquei pensando tal e tal coisa, né? É um outro temperamento que é de resposta mais lenta. Tem aquele que parece que tá voado, né? Você fala, gente, parece que tá no mundo da lua. Disperso, desatento, não falei, mas eu tenho que repetir 3, 4 vezes para aquele fulano entender. E aí eu preciso de paciência para lidar com essas realidades, para lidar com esse jeito, com esse temperamento de cada pessoa, né? Os temperamentos, eles seguem, só para não deixar essa informação solta aqui, tá, para vocês, eles seguem uma estrutura alinhada com os 4 elementos da natureza, tá? Eu falei dos coléricos, que estão ligados com fogo, então tem aqueles que são também de resposta rápida, né, mais impulsivos, que são os sanguíneos e que estão simbolizados pelo ar, né? Por isso eu falei a pessoa voada. Mas são pessoas, assim, amorosíssimas, né? Pessoas que chegam, que envolvem. Sabe aquela pessoa que você começa a conversar e fala, gente, que conversa gostosa, né? Que pessoa boa de conviver. São os sanguíneos, né? Eles acolhem da mesma maneira que o ar nos envolve, é também o sanguíneo. Ele nos envolve de um jeito que nos acolhe. Mas tende a ser essa pessoa um pouco mais dispersa, né? Que às vezes ela começa a fazer uma atividade, no meio do caminho ela já até esqueceu o que ela está fazendo. Mas de uma alegria sem fim. E daí tem os temperamentos que são de resposta mais lenta, né? Que são mais... eles não vão te dar diante de uma provocação, eles não vão te trazer uma resposta imediata. É a turma dos fleumáticos, simbolizados pela água, né? Aquela turma mais pacífica, mais diplomático, mais flexível também diante dos relacionamentos, custam a se incomodar com alguma coisa, mas também na hora que incomoda, pensa naquela onda forte que vem destruindo tudo, né? É a força, é o movimento da água. E aí, por último, tem os melancólicos, que são aqueles que estão... O símbolo do melancólico é a terra. São pessoas mais profundas, mais piedosas, né? Muito reflexivas, são mais ligadas à reflexão. Então, realmente, é a turma que vai pensar antes de falar alguma coisa, antes de opinar. Mas é a turma que fica marcada, né? Se você pega uma caneta, por exemplo, e finca ela na terra, aquilo vai marcar. Né? Se você retira a caneta, fica a marca do lugar, né? Assim é o melancólico. Fábio, tá tudo certo, meu querido. Tá tudo certo. Sua mãe é bem-vinda aqui entre nós. E aí nós temos os melancólicos, né? Que ficam marcados com aquilo. Se você fala uma coisa para o melancólico, ele vai lembrar. Pode passar muito tempo, ele vai lembrar o dia, a hora, o contexto em que você falou aquilo, que ele ficou magoado, porque marca, né? E aí, por que eu tô falando tudo isso para vocês? Para que vocês também compreendam um pouco mais como é que se dão os relacionamentos interpessoais, né? Como é que as pessoas convivem entre si. E aí são esses, né? Os 4 temperamentos. Cada um de nós vai se identificar com um destes temperamentos, né? E eles guiam a nossa vida, os nossos relacionamentos, né? Há uma tendência para cada uma tendência muito boa, muito positiva, mas há também as limitações, né? Que nós precisamos vencer. Então, conhecer sobre isso também nos ajuda a comunicar melhor, né? Porque se eu conheço melhor o jeitão de cada um, o temperamento de cada um, eu consigo também me comunicar de uma forma melhor. Escutar de uma maneira mais eficiente, né? Mais eficaz.
Então, a proposta que eu quero deixar para vocês é essa, né? É de vocês fazerem esse exercício da escuta. Hoje não. Aqui, no contexto simples aqui, curtindo, dentro da minha casa, com os meus. Ah, não, Gerlane, mas eu moro sozinho, quem que eu vou escutar? Aí você vai para um outro contexto, mais próximo que você tem. Onde é que você convive mais? Ah, no meu trabalho. Então vai lá no seu trabalho. Você tem escutado seus colegas de trabalho? Não, mas eu não trabalho, moro sozinho. Onde que eu vou escutar? Na sua paróquia, no contexto onde você vive, onde você serve. E aí cada um, dentro da sua realidade, vai pensar esse contexto em que está inserido, no qual está inserido, e vai procurar refletir sobre essa escuta, né? Como está a minha escuta? E você vai treinar essa escuta para que ela seja eficaz. Você vai perceber a diferença, mas você vai perceber, a maioria das pessoas, né, percebem isso, o quanto é difícil escutar em silêncio, interior e exterior, tá? Uma coisa é o que eu dizia para vocês, né? Uma coisa é ficar, eu não falo nada, mas dentro de mim tem um monte de pensamento vindo, né? A cabeça não para. Isso não é uma escuta verdadeira. É uma escuta em silêncio, né? Uma escuta real. É só isso. Mas é um super treino, vocês vão ver. Depois me deem notícias, depois me conta, viu, Fábio? E aí, por fim, eu quero deixar aqui para vocês uma reflexão que é de um psicólogo que chama Jung, que ele tem uma frase muito famosa que diz assim, olha, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Sabe, está dizendo isso dentro de um contexto psicoterapêutico, psicológico, mas eu quis trazer esta frase para cá para nos ajudar a pensar, né? Conheça tudo, saiba das técnicas, saiba das inovações, saiba do que funciona no mercado digital, faça cursos, faça as formações todas, mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma. É só isso. Amém, Gerlane. É só isso. Como assim? Só super tranquilo. Né? São só 10 anos de casamento, 15 anos de terapia. É só, gente. É só isso, Fábio. Mas é treino, né? Escuta é treino. Claro, né? Envolve outras dimensões também. No contexto psicoterapêutico, tantas outras. Mas para a nossa escuta aqui é isso. Gente, obrigado, Gerlane, pela aula, pela partilha. Eu vou criar outro link aqui, vou enviar para a gente, porque a gente vai ter que aproveitar bastante a presença da Gerlane, porque a escuta, sem uma boa escuta, não há comunicação. Né? A Gerlane é divulgadora de uma frase, né? A escuta é o início do amor. Então, assim, né? Você quer começar a amar alguém, você começa pela escuta. E hoje em dia a gente tem um conceito muito errado de comunicação. E comunicação é como se fosse oratória. E é diferente. São coisas completamente diferentes. Comunicação não é só beleza de foto, de expressar bem. São coisas diferentes. Comunicar é primeiro você entender, para depois você falar, né? Aí, assim, como missionários digitais, todo mundo está se organizando, a PASCOM, você, Júlio, você, Jefferson, a Márcia, né, o Pedro, que é meu sócio, que nós vamos dar formação aí, e você também que não está aqui nesse momento, mas vai ouvir, vai ver essa aula, se prepara, assim, para escutar, né, porque escutar bispo, escutar padre, escutar povo, né, escutar comentário, né, e se você for um bom ouvinte, né, eles vão te ouvir. Né, porque quando você falar, você vai ter credibilidade para falar.
porque você soube escutar. E no tempo digital, onde nós vamos atuar de uma maneira muito intensa, o escutar perpassa saber ler os comentários, né? Ou ver aquela foto e entender um pouco o que está acontecendo. Eu lembro uma vez uma moça começou a postar várias frases, e aí uma colega minha partilhou: Fábio, você viu que fulana de tal, ela está postando frases mais depressivas? Será que ela está bem? Então, foi o quê? Uma escuta, foi uma percepção de uma fala que não foi verbalizada, mas foi digitalizada. Então, a escuta também ter sensibilidade. Não é isso, gente? Sim, exatamente por isso que essa presença é tão importante, né, Fábio? Porque se você não estiver atento, você não vai ser capaz de perceber isso, né? Sim, gente, já vou mandar o link, vai terminar agora, porque eu tenho que contar alguns casos meus com o Gerlaine, e eu quero que vocês fiquem sabendo de tudo. Só um minutinho que já vou mandar o link, tá? Mas aí, Gerlaine, assim, que eu estava me concluir assim, né? Quando eu estava falando sobre a importância da escuta para ter credibilidade no falar. Sim. E aí eu lembro assim de algo que a nossa terra de missão vai ser a internet também. E a internet, ela nos permite ter uma escuta de pessoas que estão muito longe de nós. Né? Então, nós estamos aqui conversando, tem a Márcia em Jequiri, você em Sete Lagoas, o Jefferson também, né, em São Miguel do Anta, o Pedro em outro bairro aqui em Divinópolis, se ele não estiver viajando. Né? E Deus vai nos confiar pessoas que estão em outros países, em outros lugares, né? Mas é importante a gente ter a consciência do chamado de Deus para ter presença. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muitas vezes também, dentro da igreja, nós estamos em várias atividades também. Né? E não só dentro da igreja, mas no nosso trabalho, nós estamos com vários projetos. Na nossa casa, nós temos, nem você é mamãe coruja, você aí tem 2 filhos, tem um esposo, né? Mas tem a sua mãe, tem a sua irmã. Então, assim, nós estamos em vários lugares. Então, ter presença, né, é saber também lidar com essa diversidade de espaços. Né? É você estar inteiro em todos esses lugares. E isso é difícil demais, gente. Hoje mesmo eu fui fazer uma reunião, né, e eu tenho um posicionamento político. E eu tenho a facilidade do meu temperamento, que é de bom humor. E eu estava na reunião toda séria, fiz uma piada de um político, de uma política. Aí eu, na hora, falei, meu Deus do céu, eu não sei se essa pessoa é do outro lado. Eu falei, gente, desculpa, gente, eu não quis falar sobre isso. Então, assim, você saber lidar, estar em lugares diferentes e, ao mesmo tempo, manter sua essência, não é fácil. Conta para nós, Gerane, como que a gente consegue essa graça enquanto eu busco minha mãe, que minha mãe foi ali e já estou voltando. Vai lá resgatar a sua mãe. Essa presença, enquanto o Fábio falava, assim, eu fiquei pensando diante da fala dele, né? Em uma presença que é física e não é ao mesmo tempo, né? Como isso, no contexto digital, nós precisamos estar muito atentos, né? Muito atentos a estarmos presentes, a nos colocarmos nos relacionamentos de uma forma verdadeira. De uma forma autêntica, né? O Fábio estava aqui dizendo sobre a situação desafiadora que ele viveu hoje, né? E isso nos faz refletir também sobre sermos autênticos, sermos verdadeiros, mas sem deixar de
sem deixar de nos comunicar, né? Nós precisamos nos comunicar com as pessoas, nós precisamos também avaliar até que ponto aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós colocamos, aquilo que nós postamos, né? Até que ponto aquilo ajuda o outro ou não. O Fábio falou e logo falou, nossa, será que eu fiz bem, né? Será que eu falei algo adequado, né, para esse contexto? Será que essa minha brincadeira foi adequada para esse contexto? Então, esse olhar atento, ele é importante, né? Você não vai deixar de ser você mesmo, não vai deixar de ter a sua postura, a sua posição, sobre qualquer aspecto que seja, né? Mas é preciso também saber respeitar esse limite, né? Ter essa escuta, ter uma presença que te garante uma escuta do outro também, né? Para não invadir muito o espaço do outro, né? Gerlaine, uma questão que eu tenho certeza que todos nós aqui que somos da comunicação vamos lidar é com essa questão do temperamento. Não só da comunicação, mas todo ser humano lida com temperamento. Né? Muitos de nós aqui sempre vai estar lidando com equipes. Comunicação é trabalhar em equipe. E tem gente que é mais acelerada, tem gente que é mais bravo, tem gente que é nervoso, tem gente que quer mandar mais que o padre. E aí? Né? E, Jefferson, você quer complementar também a pergunta? Não, eu acho interessante, acho muito ungido e muito incrível ela ter linkado a fala dela com os temperamentos, né? Que fez muito sentido e validou muito assim. E eu estava pensando isso domingo, assim, falei assim, gente, há pouco tempo a nossa igreja estava falando tanto dos temperamentos, fazendo estudos, e de um tempo para cá eu estava sentindo falta. Tinha parado, aí vem ela e traz essa riqueza dessa aula com base nos temperamentos. Falei assim, nossa, é verdade. Eu pensei assim, não sei se vocês concordam comigo, mas teve um momento assim que a gente entrava nas redes sociais, eram os padres, estudiosos, influencers, falando dos temperamentos de forma aprofundada, nos ensinando, e do nada, puf, parou. Eu pensei assim, nossa, será que a nossa igreja é do momento, ou virou uma moda e para? Mas não, né? A gente tá sempre aí com ela, com a Gislane, trazendo essa riqueza de aulas e linkando com os temperamentos. Então, mostra que Deus está sempre atualizando, né? É verdade, Jefferson, mas sem dúvidas foi um boom, assim, né? Talvez o Ítalo Marcílio tenha encaminhado, encabeçado esse retomar dos conceitos sobre os temperamentos, né? Que não é do Ítalo, né? Não foi o Ítalo Marcílio quem trouxe isso, né? Ele já está fazendo uma leitura de algo que há muito, né? Os filósofos antigos que estruturaram isso, mas depois ficou por um tempo esquecido, né? Talvez, não sei, nos últimos 30 anos, e agora, se a gente pensar no movimento de uns 5 anos para cá, é que esse assunto está mais em alta, e realmente, Jefferson, foi o boom, falou-se muito sobre temperamentos, né? E agora está havendo mesmo um movimento de declínio, que às vezes é natural mesmo, né? Não quer dizer que esse assunto deixa de ser importante, que ele deixa de ser válido, muito pelo contrário, né? Tanto que eu estou falando dele aqui, e ele, só um detalhe, ele não estava previsto, tá? Não estava no script aqui falar sobre temperamentos, mas realmente foi uma inspiração mesmo, né? Acho que Deus queria que a gente voltasse nesse ponto aqui. Talvez para algum de vocês isso seja importante, né? Eu vou até começar a analisar a própria equipe aqui em São Miguel do Anda, né? Como que está se formando, porque ontem mesmo a gente se ficou essa frase maravilhosa que você trouxe, né? Igual essa frase eu acho muito importante, né? Conheça todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas eu tocar uma alma, apenas seja outra alma, né? Aí quando você falou isso, eu me lembrei de Paulo, assim, que, nossa, Saulo se transformou em Paulo, se tornou um grande apóstolo, e o que tornou ele tão incrível foi ter sido Saulo, né? E eu vejo, assim, que
na Pascom, eu, como coordenador, estou caminhando, então Deus já está trabalhando isso de mim, a humildade, saber que eu preciso aprender mais, buscar ajuda, tá fazendo essa aula, e ter paciência mesmo, assim, com o meu próprio processo, e ver assim, olha, quando for minha vez de ensinar, eu vou lembrar de onde que eu comecei. Um dia eu tive que alguém para pegar na minha mão e falar assim, ó, tem que fazer assim, assim, assim. Então, me despertou muito isso em mim, assim, desse autoconhecimento, né? De olhar para dentro de mim e falar, ó, futuramente eu posso ser bom em algo, mas hoje eu preciso aprender. Então, Deus quer moldar isso em mim, assim, trabalhar muito isso, a capacidade de buscar ajuda, de coordenar, né? Legal, já. A gente sempre está aprendendo, né? Quando nós julgarmos que nós não precisamos aprender mais, nós nem precisamos mais estar vivos, né? Porque o nosso caminhar, o nosso viver é sempre um aprendizado, né? É sempre um aprendizado. A todo momento eu estou aprendendo, né? Aqui, nesse momento, nessa aula com vocês, eu também estou aprendendo, né? E nós não podemos perder isso de vista. Ô Gerlaine, quero te fazer uma pergunta em cima disso que o Jefferson trouxe. Né? Diga. A pessoa dar a mão à pessoa e levar, caminhar com ela. Né? Uma tarefa do missionário digital é justamente isso. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que hoje está longe da igreja, longe de Deus e tudo mais, e aí você vai começar a conversar com ela pela internet, às vezes, pela rede social e tudo mais, vai começar a escutar, e depois que você vai criando laços igual, né, o Pequeno Príncipe com a raposa, vai se aproximando, né, vai vivendo esse processo, e depois você conhece a pessoa, e aí que você convida ela e mostra quem é Jesus. Uhum. E aqui eu percebo assim, se você não tiver paciência para viver esse processo, aceitar o outro com o seu temperamento, com a sua história e tudo mais, você não vai ser um bom samaritano. Você não vai ter que cuidar do outro. E, por outro lado, também, se você não tiver intimidade com Jesus, você não vai ter quem apresentar. Ué, gente, como é que eu vou falar de Jesus se eu não conheço Jesus? Sim. É como eu queria apresentar a Gerlaine, se eu não conheço Gerlaine, nem Jesus é uma pessoa. Fala para nós sobre essa questão do tempo do outro, porque o outro que nós vamos evangelizar pela internet, ele pode estar na missa no domingo que vem, mas ele pode estar na missa daqui 2 anos. Né? E está tudo bem, é o processo dele. Sim. E que precisa ser respeitado, né, Fábio? Esse tempo, né? Esse processo do outro, da conversão, da vivência, enfim. Ele precisa ser respeitado, né? Não dá para invadir, para obrigar o outro, para levar um Cristo que é verdadeiro, mas que não respeita, né? Que não respeita o limite do outro. Eu tô lembrando aqui de um caso. Olha como esse espaço digital ele fica também, ele torna algumas realidades mais possíveis, né? Fábio foi quem primeiro, vou dizer isso, tá, Fábio? Sei que você não vai se incomodar com isso, mas Fábio foi o primeiro que me lançou no mundo dos atendimentos online, né? Antes mesmo de pandemia, antes de se falar sobre isso, por isso eu disse no início que ele sempre me lança a seguir um pouco mais, né? E daí, com isso, né, Fábio, até nunca te falei sobre isso, mas depois desse seu impulsionamento, né, tantos outros vieram, e aí esse mundo digital me permite atender uma freira, uma irmã de clausura, que não sai de casa, não pode sair para lugar nenhum, mas que tem lá suas questões emocionais, psicológicas, que precisam ser cuidadas e resolvidas. E tem uma história interessante, assim, né? Que é a irmãzinha lá do convento, da clausura, que começou um terço na pandemia. Começou a rezar. Ela só
ligava a câmera do Instagram e rezava o terço. E aí foi 1, 2, 3, 10, 15, de repente ela tinha centenas de pessoas acompanhando-a, rezando o terço. E dali muita coisa acontece, né? Dali uma pessoa, nossa, eu tô desesperada, tô vendo uma situação difícil, me ajuda. E aí começou um trabalho que ela já fazia fisicamente no mosteiro, mas que começou também nesse meio, né? Que é de escutar, de orientar. E daí até uma amizade surge, mas surgiu de uma coisa digital. Nossa, será que aquela irmã lá do convento, da clausura, pensou em ser uma missionária digital? Nunca. Mas olha o que ela fez, né? Se não, levar uma presença a quem precisava e ter também essa capacidade, né, de escutar aquela pessoa, de acolher, porque às vezes a pessoa ela não vai até o convento, às vezes tem uma distância física, né? Mas ela manda uma mensagem, ela digita, eu estou desesperada, eu preciso de ajuda, o que eu faço nisso aqui? E aí é o trabalho de escuta. Foi imediato? Não sabemos, talvez para alguns sim, né? Alguns no primeiro texto rezado já mudaram de vida, outros levaram mais tempo, né? Mas com aquela presença, com aquela pessoa, foram aos poucos também se convertendo, né? Convertendo o coração, convertendo o interior para Cristo. Mas é tensa a paciência. E é isso que é interessante interessante também, né? Se não houver intimidade com Deus, isso não acontece. Né? Eu atropelo o processo e não acontece a graça, né? Gerlane, isso é muito interessante, porque, assim, muitos de nós que estamos aqui na sala, né, porque o que aconteceu, né? Eu tenho um coração missionário, mas hoje, na minha realidade, fazendo partilha pessoal, né, eu sou vocacionado a cuidar da minha mãe. Então, assim, né? Então, eu sou muito limitado de espaço, de tempo. Assim, eu gosto muito de viajar, de andar para lá e para cá, mas hoje eu faço bem menos, porque eu tenho o chamado de cuidar da minha mãe. E aí, no meu aniversário, eu fui passar meu aniversário com Jesus em missão. Aí eu fui na terra do Jefferson e também da Márcia. Né? E no dia do meu aniversário, eu estava na paróquia da Márcia. Eu fui acompanhar o padre Alex para divulgar a trilha Franciscos. Por que eu estou contando isso? Né? Porque tem uma história minha com Jesus. Eu falei, gente, eu quero passar meu aniversário da melhor forma, que eu fazendo aquilo que eu mais gosto, e estando em missão. Tá vendo? Então, quando você tem um amor que envolve você e Jesus, a missão ela brota de uma forma assim, não digo automática, de uma forma natural. Né? Ser missionário é algo real e também natural e que toca pessoas e que produz frutos. Então, se nós estamos aqui e as pessoas que vão nos ouvir também, né, depois, eu vejo o caminho da missão digital é o caminho de um silêncio orante diante de Jesus. Porque essa irmã na clausura, ela só foi ser missionária, tenho certeza que ela foi ser missionária num dia que ela estava lá com Jesus, na intimidade, e Jesus falou assim, por que você não faz isso? Colocar uma live do terço. Vem rezar. Provavelmente já sentiu no primeiro momento Jesus falando assim com ela, vem rezar o terço. Aí depois rezou. Aí Jesus falou assim com ela, transmite o terço, aposto, por ser de clausura, que ela teve que conversar com a madre, né? E a madre falou, não, pode ser, porque clausura não faz esse apostolado. Né? Aí a madre autorizou. Então, tá vendo? A comunicação tem uma dimensão antes da escuta de Deus. Né? E se você não souber escutar Deus, você não vai saber comunicar Deus. Isso é importante demais, tá? Não é isso? Ou eu estou errado? Não, você está certíssimo, Fábio. É isso mesmo. É isso mesmo. Essa escuta precisa acontecer. Né? Que eu falei muito da escuta assim, nos nossos relacionamentos, né? Mas tem uma escuta anterior, que é a escuta de Deus. Né? Se eu não estiver sensível àquilo que ao chamado, né, ao chamamento que Deus me faz, fica tudo ali em vão, né, solto, perdido.
Uhum. E aí a gente vai percebendo assim que na igreja, por exemplo, tem vários cemitérios, né? Os cemitérios digitais, né? Que são sites, que são Instagrams, né? Perfis de redes sociais, de paróquias que quem não tem presença, não tem gente, sabe, para evangelizar ali. E a pessoa, é esses lugares que Deus nos chama a ocupar, mas não ocupar com algoritmo, nem com uma foto bonita, com uma transmissão maravilhosa, com uma tecnologia de ponta. Claro que se tiver, será ótimo, mas tem que ter presença e escuta. Pessoa, né? Pessoa. Tá? Porque aí você lembrou bem, né? Jesus é uma pessoa, a Trindade são 3 pessoas ali, né? Unidas, envolvidas em puro amor, e a comunicação se dá entre pessoas o tempo inteiro, né? Por isso que eu dizia para vocês, né? Nossa, mas nós estamos falando de missionário digital, e você está falando de uma escuta nos relacionamentos aqui, sim. Sim, porque se eu não souber fazer isso aqui, eu não vou saber comunicar, se eu não for capaz de escutar, eu também não serei capaz de comunicar, de ter uma presença, né, de impactar a vida das pessoas, como essa palavra tá chique agora, né, falar que nós impactamos a vida das pessoas, falar da nossa entrega, nada disso acontece se eu, de fato, não for uma pessoa que estiver ali inteira, verdadeira. Gente, alguém mais tem alguma dúvida, sugestão, partilha, comentário, né, para a gente... Expectativa, vocês que estão aí, né, organizando as PASCONs, as paróquias, né, algo que às vezes não foi tema dessa aula, mas queira perguntar, que a gente possa contribuir. Eu quero... Deus tem inquietado meu coração com uma questão do silêncio. O silêncio como forma de comunicação. Uma vez eu vi um vídeo, né, onde uma terapeuta, uma psicóloga, ela atendia uma paciente e não falava nada. Ela estava com tanta dor que ela só queria uma pessoa do outro lado, e era atendimento virtual. Aí foi muitas sessões que ela chegava, uma ligava a câmera e ficava olhando para outra, silêncio. Ela não conseguia verbalizar. Aí, né, a psicóloga às vezes fazia alguma dinâmica, alguma coisa, e a outra permanecia em silêncio. Silêncio. E foi tempos, até que chegou um dia, ela conseguiu falar, aí depois ela postou outra foto, aí ela foi interagindo, e depois mostrou ela toda feliz. Né? Eu vejo assim que a comunicação, na comunicação, o silêncio é muito visto como fracasso. Pode ser que nós, muitas vezes, vamos fazer lives, muitas vezes vamos dar recados, muitas vezes vamos fazer uma comunicação e vai ter silêncio, não vai ter reação. E corre um risco muito grande de nós pensarmos que isso foi fracasso. Mas, no entanto, na dinâmica de Deus, muitas vezes o silêncio é que você lançou uma semente de grão de mostarda, essa semente vai produzir frutos grandes, mas ainda está no estágio de semente. A pessoa não está pronta para o diálogo. Não é que a comunicação não foi feita, ela foi feita, foi compreendida, mas a pessoa não está pronta para se relacionar. E aí, Gerlane, como que a gente lida com o silêncio na comunicação? Como que a gente lida com o fracasso, todo o processo? Né? Às vezes a pessoa comprou uma luz bonita, né? Colocou, montou, né? As mulheres passou o melhor batom, arrumou cabelo, fez maquiagem. Uhul! Não foi. E aí? Pois aqui nós lidamos com o silêncio, né? O silêncio apareceu aqui, né, na nossa aula de hoje, em vários momentos. Significa que as pessoas não estavam atentas, que não estavam presentes? Não, como eu dizia, né, é o processo de cada um, o tempo de cada um, o temperamento de cada um. Talvez a pessoa não vai sentir a vontade para falar nada, para abrir a câmera, para perguntar, né? E nós, comunicadores, vamos ter que sim lidar com isso, né?
E aí, uma psicóloga não podia deixar passar batido isso, né? Também olhar para dentro de nós e ver por que isso me incomodou, né? Qual incômodo eu senti diante do silêncio que apareceu, diante de 0 curtidas na minha publicação. Por que isso me incomodou tanto, né? O que eu esperava dali? O que eu posso fazer para melhorar isso? Porque às vezes não é comigo, né? É com outra pessoa. Mas se eu não estou legal, eu vou achar que é comigo. E um ponto interessante também é entender que eu sou canal, né? Eu sou missionário, porque a pessoa tem que conectar, não é comigo, é com Deus. Claro, claro. E o silêncio não quer dizer ausência de comunicação, né? Ele é uma comunicação também. E às vezes é mais efetiva que tantas outras. Amém. Então, né? Pessoal, gostei de ver vocês chegando, né? Vocês que chegaram para esse segundo momento, sejam todos bem-vindos. Né? Nós tivemos a aula aqui com a Shirlene, né? Vocês sabem que fica gravado, vou compartilhar com vocês essa aula, né? Para quem não conseguiu pegar no início. Mas, Shirlene, assim, obrigado, viu? Eu vou rezar muito para o Espírito Santo me cutucar sempre, para quando você estiver pensando assim, fala assim, gente, a Geranda tinha um lançamento, lá vai Fábio Machado. Das missões dele, né? Olá. Quero agradecer demais, viu, Fábio, a oportunidade de estar aqui, né, de estar em contato com vocês, apesar de não conhecer os rostos de muitos, mas pelo menos eu sei o nome de todo mundo que está por aqui. E quero deixar para vocês esse convite, né? Uma das grandes belezas e dos grandes desafios humanos é ser capaz de receber, acolher, transformar e devolver algo novo. Vocês, como comunicadores, né, como missionários digitais, sejam capazes de fazer isso, né? Tudo que aparecer, que a vida entregar a vocês, que vocês sejam capazes de receber, acolher, transformar e devolver algo novo. Esse é um movimento lindo da vida. Amém. Nós podemos executá-lo sempre. Amém. Sucesso para vocês, cada um na sua missão, no seu chamado. Sucesso. E contem comigo nessa trilha aí, hein? Aí, ó, ótimo. Shirlene ter falado isso é excelente, porque daqui a pouco eu vou compartilhar lá na Correias o link dela, o Instagram dela, para você também mandar um oi para ela, né? E assim, né? A nossa próxima aula, né, vai ser com uma galera muito legal, com Marcos Vinícius, ele é da banda Fé Maior, como evangelizar na internet a partir do conceito online. Né? E é uma história muito interessante, um testemunho lindo, que vai ser assim, uma banda de forró católico que começou a evangelizar no YouTube, foi ser banda de YouTube, e aí, a surpresa, o povo começou a chamar isso para a vida real. E aí, como é que foi fazer show em paróquias e tudo mais, e sair da internet para encontrar pessoas, né, assim, ao vivo e a cores, né? Eles são chamados de estar só na internet, né? Então a gente vai ter essa próxima aula. E aí, ao longo desses 15 dias, a tarefa é escutar, né? Quem está aí com esse chamado de criar a questão da PASCOM, né, nas paróquias, conversa com o padre, conversa, né, com os coordenadores de conselho, mas também com as pessoas do dia a dia. Né? O que você acha que pode ser melhor que na comunicação da paróquia? Né? Você vai ouvir tanta coisa boa, né? E a partir dessas escutas, né, começa também a perceber nos comentários nas redes sociais da paróquia, quem está interagindo ali, né, para você começar a ter essa sensibilidade missionária. Né, e a trilha vai continuar. Né? Amém. Gente, estamos juntos, muito obrigado, viu, Laine? Abraço. Obrigada, pessoal. Dona Marli, vamos que vamos. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Com Deus.